Voltemos, né? Estou gravando mais aqui um capítulo da nossa leitura conjunta do livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. Então, bem-vindo! Espero que você se sente confortavelmente, pegue o PDF do livro ou o livro, se você tiver em mãos. Eu deixei o PDF aqui disponível gratuitamente na descrição desse vídeo, então vocês podem acessar. A câmera deu um bug, mas tá tudo bem. Agora eu acredito que realmente começamos um vídeo. Acho que eu posso começar desde o começo, né? Vamos começar de novo? Não vamos começar de novo, não vou cortar essa parte. Beleza, então eu tava aqui lendo o prefácio, a gente parou no prefácio aqui do livro do Fernando Pessoa, aqui eu tô na página 11, tá? Página 11 do prefácio, no meu livro físico que eu tenho, esse aqui, né? Já iniciei a leitura, mas se você é novo aqui no canal, bem-vindo, né? Eu sou a Maria, do canal Releituras da Má, que eu faço análises e resenhas de livros, e é tudo relacionado a livro, e agora eu tô fazendo esse projeto de leitura coletiva. O problema é que esse livro é bem grande, eu acho que eu vou demorar bastante para terminar ele, mas vai ser um bom experimento, né? Pra gente ver, pra gente se conhecer e também para pessoas que nunca leram Fernando Pessoa terem a oportunidade de ler e conhecer de maneira mais divertida, né? Porque a ideia aqui é que eu leia alguns parágrafos e vá comentando em cima deles as minhas opiniões e as minhas interpretações. E vocês aí no chat podem comentar ao vivo, para ver se vocês concordam, discordam, o que vocês acharam do livro, tá? Beleza. Deixa eu tomar uma água antes de começar. 15 minutinhos, bora lá. A gente parou na frase nos seus instintos de inércia todos e de afastamento, tá? A questão da voz, daqui. Tá. Nunca teve de se defrontar com as exigências do Estado ou da sociedade. As próprias exigências dos seus instintos, ele se furtou. Então ele ainda está falando desse indivíduo, que ele não sabe o nome, mas que ele já conhece, eles conversaram um pouquinho, né? Esse homem que intriga tanto o Fernando Pessoa, que tanto fez o Fernando Pessoa se questionar quem que é esse homem, né? Que tipo de coisas ele passou. Então ele tá falando desse homem aí que ele conheceu eventualmente numa das sobrelojas que o Fernando Pessoa frequentava. Então ele tá falando que esse homem nunca teve de se defrontar com as exigências do Estado ou da sociedade. As próprias exigências dos seus instintos ele se furtou. Nada o aproximou nunca, nem de amigos, nem de amantes. Fui o único que, de alguma maneira, estive na intimidade dele. Então ele tá falando que esse homem é bem solitário, nossa. Quem sabe ele nunca namorou na vida também. Mas, apesar de ter vivido sempre com uma falsa personalidade sua e de suspeitar que nunca ele me teve realmente por amigo, percebi sempre que ele alguém havia de chamar a si para lhe deixar o livro que deixou. Nossa, essa frase é difícil, gente. Percebi sempre que ele alguém havia de chamar a si para lhe deixar o livro que deixou. Eu acho que ele está falando que esse homem, esse indivíduo que é tão solitário, né? Que ele conheceu e que ele se aproximou dele, né? Esse homem, ele em algum momento ia chamar alguém para perto dele só para deixar o livro dele. Ah, entendi. Tá, vamos lá. Agrada-me pensar que, ainda que ao princípio isto me doesse, quando notei, por fim, vendo tudo através do único critério digno de um psicólogo, fiquei do mesmo modo amigo dele e dedicado ao fim para que ele me aproximou de si, a publicação deste seu livro. Ah, tá, ele tá falando então que ele conhecia esse homem, e esse homem deixou para ele a tarefa de publicar esse livro, com os pensamentos que ele escrevia. Esse homem escrevia e deixou para o Fernando Pessoa publicar esse livro para ele. Então esse homem provavelmente é o Bernardo Soares, que é o protagonista, né, o cara que vai escrever aqui no diário. Interessante. Então ele conheceu esse homem misterioso, né, que eles conversaram um pouquinho ali, mas não sabe exatamente o que ele passou na vida, né? E
E o interessante é que o Fernando Pessoa não... Ele diz assim, eu acho que ele nunca me teve por amigo. Mas ainda assim, eu fui a pessoa que mais se aproximou da intimidade dele, né? Nessas poucas conversas. Então a gente vê o quanto ele era solitário, né? Próximo parágrafo aqui. Até nisto, é curioso descobri-lo, as circunstâncias, pondo ante ele quem, do meu caráter, lhe pudesse servir, lhe foram favoráveis. Tá, ele tá falando que ele, né, esse homem, ele teve a sorte de não precisar, não ser exigido nada dele. Por algum motivo, ele se afastou tanto das pessoas e das multidões que ele viveu numa inércia profunda. E meio que isso não foi algo que ele escolheu, mas foram das circunstâncias dele. Então ele tá falando que, novamente, as circunstâncias foram favoráveis para esse homem, porque ele acabou encontrando o Fernando Pessoa, que conseguiu publicar o livro dele, né? Ok. Então, no próximo parágrafo, vamos ver o que o Fernando Pessoa... Esse aqui é o último parágrafo do prefácio. Vamos ver o que o Fernando Pessoa vai falar. Nestas impressões sem nexo, nem desejo de nexo, narro indiferentemente a minha autobiografia sem fatos, a minha história sem vida. São as minhas confissões, e se nelas nada digo, é que nada tenho a dizer. Pausa para água. Tá. Aqui, interessante. Que ele falou aqui de autobiografia. Então dá a entender que é uma autobiografia do Fernando Pessoa, e talvez seja, não sei, porque eu não vi análises profundas de acadêmicos sobre o assunto. Mas eu acho que nessa última parágrafo, talvez o Fernando Pessoa já estivesse falando com a voz do Bernardo Soares e não mais com a voz do Fernando Pessoa. Então tá, o que a gente descobriu é o seguinte, a gente descobriu que esse livro, na verdade, o livro do Desassossego, o Diário de Bernardo Soares, na verdade foi uma obra de uma outra pessoa, esse indivíduo que Fernando Pessoa encontrou. Só que todo mundo sabe que o Bernardo Soares é um heterônimo, ou seja, ele não existiu de verdade. Essa história que o Fernando Pessoa está contando é fictícia. Ou talvez ele realmente encontrou um homem assim e se inspirou para fazer isso, mas então, provavelmente esse homem que ele viu nunca pediu para ele publicar um livro, né? Porque o Bernardo Soares é um dos heterônimos dos de muitos que o Fernando Pessoa tinha. Então, o Fernando Pessoa ele tinha muitos personagens que eram seus heterônimos, do qual ele usava a personalidade deles para publicar livros e deixava eles como autores dos seus livros, né? O Bernardo Soares é um desses heterônimos. Ok, descobrimos bastante fatos sobre esse Bernardo Soares que eu não tinha lembrado, porque essa aqui é a minha segunda leitura. Olha, que legal. Olha só. Essa é a minha versão do livro. Aqui está escrito ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa. Interessante. Então, Bernardo Soares, quem ele é? Ele é um ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa. Perfeito. Aí nós temos o primeiro dia, a primeira página do diário dele. Vamos ver o que ele vai hablar aqui, meu Deus. Esse homem tão misterioso. Começa assim já. Nasci num tempo em que a maioria dos homens tinha perdido a crença em Deus, pela mesma razão que os seus maiores a tinham tido, sem saber por quê. Ok. E então, porque o espírito humano tende naturalmente para criticar o que porque sente e não porque pensa, a maioria desses jovens escolheu a humanidade para sucedâneo de Deus. Tá? Então, a humanidade ficou na frente de Deus. Essa geração do Bernardo Soares é a geração que coloca a humanidade na frente de Deus. Tá? Ele tá explicando aqui os seus pensamentos. Tá. Deixa eu beber uma água, porque aqui tá ficando interessante. Tá entrando nos assuntos aqui polêmicos, tá? Livro assim, gente. Livro, se for pra eu escrever um livro e não ser polêmico, aí tem alguma coisa errada. Mentira. Tô brincando. Podem escrever livros sem serem polêmicos, não tem problema. Mas o Fernando Pessoa escolhia ser polêmico, né? Então, vamos lá. Pertenço, porém, àquela espécie de homens que estão sempre na margem daquilo a que pertencem,
nem veem só a multidão de que são, senão também os grandes espaços que há ao lado. Complicada essa frase, né? Complicado esse parágrafo. Parágrafo não, frase. Eu tive que fazer uma pausa aqui para aquecer a voz, porque minha voz fica muito rouca naturalmente, tá? Vamos lá. Por isso, nem abandonei Deus, tão amplamente como eles, nem aceitei nunca a humanidade. Considerei que Deus, sendo improvável, poderia ser, podendo, pois, dever ser adorado, mas que a humanidade, sendo uma mera ideia biológica e não significando mais que a espécie animal humana, não era mais digna de adoração do que qualquer outra espécie animal. Esse culto da humanidade, com os seus ritos de liberdade e igualdade, pareceu-me sempre uma reviviscência dos cultos antigos em que animais eram como deuses, ou os deuses tinham cabeças de animais. Tá? Esse trecho aqui também é polêmico, né? Ele tá falando aqui as opiniões dele, tá? Um diário, gente, funciona assim. Você escreve um diário e coloca os pensamentos, geralmente coisas que você nunca falaria para ninguém. Então, aqui, sendo esse o diário do Bernardo Soares, ele tá falando aqui temas que ele provavelmente nunca falou ou nunca teve a oportunidade de falar para ninguém. E ele tá falando aqui nesse diário e a gente tá tendo aqui a chance de ver essas opiniões. Você pode concordar ou discordar com as opiniões dele. Faz parte da leitura e de qualquer obra, seja um filme, um livro, uma música. Quando você ouve, você pode discordar de coisas, de pensamentos, de visões de mundo, né? Isso é completamente natural em qualquer arte. E pode sim sentir um desconforto. Então, a arte também foi feita para a gente sentir um desconforto. Porque se a gente não se sentir desconfortável, cadê a graça, né? Das coisas. Então, nesse caso, né, vamos, né, colocando aqui a minha interpretação, aqui, o que eu entendi desse parágrafo, um parágrafo bem grandinho até, né, esse primeiro parágrafo, então ele está falando basicamente da situação filosófica em que ele nasceu. Então ele nasceu numa época em que a religião cristã, provavelmente cristã, né, já não era tão forte em Portugal, né, na cidade dele ali, quanto foi na época medieval, por exemplo, ou quanto foi para os pais dele ou para os avós dele. Ele está falando que a geração dele colocou a humanidade na frente de Deus, certo? Então, por isso que tinha agora um culto, passou de Deus para o culto da humanidade. Por isso que ele comparou isso ao culto dos pagões antigos, daquelas religiões, daquelas espiritualidades que faziam rituais para deuses animais. Ele comparou isso a essa nova geração, tá? E ele tá falando, né, que, assim, ele falou, pra mim não mudou nada, pra mim a religião não acabou. Na verdade, ela só foi transferida, foi de Deus pra humanidade, mas continua o mesmo culto. O culto não mudou, né? O ser humano, aparentemente, e isso pode ser questionável, agora é minha opinião, aparentemente o ser humano sempre precisa estar cultuando algo maior que ele, né? Seja Deus, seja a humanidade, seja uma ideologia, um conceito, né? Interessante. Mas ele diz que ele é um tipo de homem que, assim, ele não abandonou Deus completamente e ele nunca vai cultuar a humanidade porque ele vê a humanidade, como ele falou aqui, como seres biológicos. Ou seja, a gente não é diferente de animais. Por que a gente cultua nós homens e não cultuamos o cachorro que não é diferente da gente? Somos ambos animais, certo? Eu e um cachorro somos iguais, somos biológicos, somos materiais, né? Temos instintos. Um Deus não é um animal, certo? Um Deus é superior a nós. Sendo ele real ou não, ele é superior. Então ele já não se enquadra vamos dizer, na biologia natural das coisas, né? Por isso que ele está falando que ele não cultua a humanidade, porque ele enxerga a gente como se a gente tivesse o mesmo valor que um macaco, que um cachorro, que uma cobra, né? Enfim. Interessante, mas essa é a minha interpretação pessoal, né? Que pode ser concordada. O que vocês acham? Deixa aí no chat a sua honesta reação quanto a essa opinião polêmica dele, tá? A gente está se aproximando dos 15 minutos, então eu vou parar essa leitura por aqui. Olha só como o livro clássico é absurdo. Só com um parágrafo
a gente conseguiu conversar, talvez pensar um pouco e refletir um pouco sobre a questão de culto, religião, né? Então, se esse primeiro parágrafo já foi assim, eu li daqui até aqui, ó. Só esse primeiro parágrafo aqui. Cara, se já foi assim logo no início, imagina o que não vai ser nos próximos, né? Então, assim, espero que você... eu vou fazer uns vídeos mais longos. Agora eu tô cortando ele de 15 em 15 minutos para que não fique tão pesado pro meu computador, né? Porque senão eu não tenho muita memória disponível. Então me digam o que achou, se vocês quiserem continuar e o que vocês acharam desse trecho, tá? E vejo vocês provavelmente na semana que vem com mais análise desse livro.